Venha falar com vocês aí rapidinho. Meu nome é João, sou teólogo e professor de História também, formado pela Universidade do Norte do Paraná. Vou falar com vocês aqui a respeito do capítulo 5 de Apocalipse. O capítulo 5 de Apocalipse ele tem uma passagem interessante. Por quê? Porque a cena em que João se encontra ali, ele está no céu. Ele estando no céu, ele vê ali um livro, aliás, um rolo com 7 selos, escrito por dentro e por fora, e é informado para ele que ninguém é digno no céu, na terra e nem debaixo da terra em quebrar esse selo e abrir esse livro e nem mesmo olhar para eles. Olhar para ele era possível, alguém era digno de olhar para ele. E João está ali nessa situação, e João começa a chorar. Eu imagino João nessa situação, porque qual a situação de João? João, 3 anos e meio, ele esteve com Jesus Cristo. Jesus Cristo fez os seus milagres, abriu o olho ao cego, purificou o leproso, andou sobre o mar, multiplicou a multiplicação de pães, transformou água em vinho. Tudo isso é algo muito sobrenatural. E por fim, Jesus morreu, foi sacrificado na cruz, deu a sua vida por nós. E depois em Mateus 28, ele vai dizer que toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra. E quando João chega no céu, qual a situação que João encontra ali? João encontra essa informação, que ninguém no céu, ninguém na terra e nem debaixo da terra era digno de abrir esse livro. Então há um conflito de informações com João ali. João recebeu essa informação que Jesus tinha toda a autoridade, mas chegando lá no céu, ele recebe essa informação que ninguém é digno. Então na cabeça de João havia uma incongruência, mas como é que a gente vai entender esse versículo da Bíblia, essa passagem bíblica, como é que nós vamos entender ela? Nós vamos entender ela se nós atentarmos para outras situações dentro da própria Bíblia. Por exemplo, vamos imaginar a passagem de Isaías 53. Isaías 53, Isaías é levado para um outro contexto, né? Se nós formos analisar o texto, vai dizer assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz em uma terra seca, não tinha parecer, não tinha formosura, que olhamos, mas beleza nenhuma havia que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe que é padecer. E comum de quem os homens esconde o rosto, dele não fizemos caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras somos sarados. Você imaginar isso aí? Isaías é levado para um outro contexto, dizendo, ele está vivendo num período e ele vê um outro período à frente dele. Aqui no capítulo 5 é diferente. João, no capítulo 1 de Apocalipse, ele vê o Jesus já com a obra pronta, a obra redentora e expiatória pronta. Mas no capítulo 5, ele vê Jesus, a obra não havia ainda acontecido, por quê? Porque ninguém era digno. E se nós continuarmos a leitura, ele vai dizer que o cordeiro que venceu. Então, quer dizer, nesse período, João ainda não estava Jesus não havia concluído a sua obra redentora e expiatória. Então, o que acontece ali nessa situação? Aí vai dizer que o cordeiro venceu, e aí o que acontece? Aquele selo é arrebentado. Eu quero deixar aqui para você uma lição apenas. Algo que ninguém no céu, na terra e nem debaixo da terra era digno nem de olhar, e nem quebrar os selos. Jesus vem, toma aquele livro na mão, quebra o selo e revela para você. Então, o que você pensa? Paulo vai dizer assim para você. Paulo vai dizer em João 8, ele vai dizer assim: porque eu estou bem certo de que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, o que acontece? A lição que você deve aprender com essa palavra? Pensa comigo uma coisa. Algo precioso que ninguém poderia nem olhar para ele, Jesus vem, conquista e entrega na mão da igreja. Essa informação é entregue para nós. A dignidade de Jesus,
agora é entregue para nós na forma de informação. Então, o amor de Deus está sobre nós. Se você tem alguma dúvida sobre isso, isso vai sanar a sua curiosidade. Jesus entregou algo precioso para você, que ninguém era digno, ele entregou para você. Imagine só o que ele pode fazer por mim e por você. Não duvide do amor de Deus, não importa a situação que você está passando. Jesus na cruz conquistou para você a condição para você entrar para dentro do Santo dos Santos e clamar e chamar a Deus no nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração para você, Pai. Quero pedir pela vida dessa pessoa que está passando por essa situação agora e não acredita, Senhor, na sua providência, mas eu quero deixar com essa palavra algo precioso que ninguém era digno de receber. O Senhor conquistou, entregou para nós. Eu quero profetizar na vida dessa pessoa. Continue acreditando em Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que acredite, que se aproxima de Deus, acredite que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus abençoe a todos. Até um próximo vídeo aí. Deus abençoe. Forte abraço.